que retirem-se deste plenário, podendo ficar apenas os operadores de direito com a identificação. Todos de pé, por favor, com exceção das pessoas com algum problema de saúde. Processo número 00227522-2011, 814-0049. Crimes, homicídio qualificado e associação criminosa. Réu Renato Cardoso do Carmo. Vítimas: Emerson de Moraes Santana, Nilde Cristiane Moraes, Jaqueline de Moraes Santana, Leonardo Serrão Costa, Ana Maria Moraes Sobral, Antônio Aldenir Moraes Sobral e Francisco Aurismar Moraes Sobral. Na tribuna da acusação, segunda Promotoria de Justiça, Dr. Edson Augusto Cardoso. Na defesa, na tribuna da defesa, Dr. José Augusto Colares Barata, OAB Pará, número 16932. Sentença, vistos, etc. Adoto como relatório o mesmo da decisão de pronúncia de ID número 709-20-560, 7092-565, 7092-569 e 7092-572, acrescido da instrução procedida neste plenário. Na fase dos debates, o douto promotor de justiça, Dr. Edson Augusto Cardoso de Souza, sustentou sua pretensão em plenário, pleiteando a condenação do réu nos termos da decisão de pronúncia, qual seja, pelo crime de homicídio qualificado, pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 3 e 4 do Código Penal Brasileiro, contra 7 vítimas, combinado com crime de formação de quadrilha armada, nos termos do artigo 288, parágrafo único do Código Penal Brasileiro, em concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal Brasileiro. A defesa, por outro turno, representada pelo ilustre advogado Dr. José Augusto Colares Barata, OAB Pará, número 16932, pleiteou a absolvição do acusado, sustentando em plenário a tese de negativa de autoria. Observadas as formalidades processuais legais, transcorreu sem anormalidades a sessão do Colendo Pretório Popular, que respondeu às séries de quesitos propostos, as quais restaram aprovadas pelas partes, não registrando em ata qualquer protesto. Formuladas as séries de quesitos conforme termos próprios, o Conselho de Sentença, reunido de forma secreta em conformidade com a lei, assim respondeu, na primeira série de quesitos em relação ao crime de homicídio qualificado praticado contra as vítimas Emerson de Moraes Santana, Nildene Cristiane Moraes, Jaqueline de Moraes de Santana, Leonardo Serrão Costa, Ana Maria Moraes Sobral, Antônio Aldenir Moraes Sobral e Francisco Aurismar Moraes Sobral, por maioria de votos, respondeu afirmativamente aos quesitos de materialidade, autoria, bem como as qualificadoras de motivo torpe, meio cruel e utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima. Por outro turno, o Conselho de Sentença,
Ao responder o terceiro quesito obrigatório de lei, respondeu negativamente, não absolvendo o acusado. Quanto ao crime de formação de quadrilha armada, na segunda série de quesitos, tendo como vítima a sociedade, no primeiro quesito foi reconhecida a materialidade delitiva por maioria de votos do crime de formação de quadrilha armada. No segundo quesito também, por maioria de votos, o douto Conselho de Sentença reconheceu que o réu Renato Cardoso do Carmo, qualificado nos autos como integrante da quadrilha armada referida no primeiro quesito. Ao responder ao terceiro quesito obrigatório de lei, o douto Conselho de Sentença, por maioria de votos, não absolveu o acusado, encerrando-se assim a votação da segunda série de quesitos. Como se vê, o Conselho de Sentença reconheceu por maioria de votos a responsabilidade criminal do pronunciado, Renato Cardoso do Carmo, qualificado nos autos pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa das vítimas, previsto no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 3 e 4 do Código Penal Pátrio, por 7 vezes, o qual prevê a pena de 12 a 30 anos de reclusão, bem como pelo crime de formação de quadrilha, previsto no artigo 288, parágrafo único do Código Penal Brasileiro, tendo como vítima a sociedade, o qual prevê a pena de 1 a 3 anos de reclusão, aumentada até a metade em concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal Brasileiro. Isto posto, condeno como condenado tenho Renato Cardoso do Carmo, brasileiro, paraense, solteiro, portador do RG 3848519, nascido em 5/9/1981, filho de Raimundo Nonato do Carmo e Maria Oneide Cardoso de Brito, atualmente recluso no Centro de Recuperação Coronel Anastácio das Neves, pelo crime de homicídio qualificado, pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, previstos no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 3 e 4 do Código Penal Brasileiro, praticado contra as vítimas Emerson de Moraes Santana, Nildene Cristiane Moraes, Jaqueline de Moraes de Santana, Leonardo Serrão Costa, Ana Maria Moraes Sobral, Antônio Aldenir Moraes Sobral e Francisco Aurismar Moraes Sobral, bem como pelo crime de formação de quadrilha armada, tendo como vítima a sociedade, previsto no artigo 288, parágrafo único do Código Penal Brasileiro, em concurso material, nos termos do artigo 69 do mesmo Codex. Todas as circunstâncias que envolvem os fatos imputados ao réu e reconhecidos pelo Conselho de Sentença recomendam uma reprimenda penal suficiente e necessária para a reprovação e prevenção de crimes, consoante preconiza o Código Penal Brasileiro. Atendendo às normas dos artigos 5968, ambos do Código Penal Pátrio, e artigo 492, a linha A, do Código de Processo Penal, assim como a decisão do Conselho de Sentença, fixarei a pena como segue. 1. Quanto ao crime de homicídio qualificado, quanto à vítima Emerson de Moraes Santana, o réu, ao cometer o crime, agiu com culpabilidade em grau elevado, uma vez que era policial militar à época dos fatos, investido de parcela de autoridade pública e merecedor de escrutínio mais rígido, segundo informativo do Supremo Tribunal Federal número 835. Constato que o mesmo, nos termos do verbete da súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, não registra antecedentes criminais,
É primário, haja vista a não existência de condenação transitada e julgado contra a sua pessoa. Sua conduta social e personalidade não foram investigadas, pelo qual nada tenho a valorar. Os motivos do crime foram apreciados pelo Conselho de Sentença, constituindo a qualificadora do motivo torpe, prevista no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º do Código Penal Brasileiro, pelo que deixo de valorá-la, no afã de utilizá-la para qualificar o delito, evitando assim o bis in idem. As circunstâncias do crime foram apreciadas pelo Conselho de Sentença, constituindo a qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, pelo que procederei à sua valoração em fase subsequente. As consequências do crime são neutras, uma vez que não extrapolam o resultado abarcado na tipificação penal. Entendo que o comportamento da vítima não contribuiu para o crime. Ante o exposto, atendendo às circunstâncias e à decisão do soberano tribunal do júri, condeno como condenado tenho Renato Cardoso do Carmo, qualificado nos autos em seu grau médio, da qual a pena base estipulo em 15 anos de reclusão. Ausentes quaisquer circunstâncias, verifico, entretanto, a presença de duas agravantes, reconhecidas pelo Conselho de Sentença, quais sejam o meio cruel e o uso de recurso que dificultou a defesa do ofendido, ambas previstas no artigo 61, inciso 2, a linha C e D do Código Penal Brasileiro, devendo estas atuarem como circunstâncias agravantes genéricas, segundo o entendimento jurisprudencial predominante, pelo que agravo a pena em 1/6, por 2 vezes, fixando-a em 20 anos e 5 meses de reclusão. Não havendo causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas, mantenho a pena, que torno concreta, definitiva e final, em 20 anos de reclusão e 5 meses, com fulcro no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 3 e 4 do Código Penal Pátrio. 2. Quanto ao crime de homicídio qualificado, praticado contra a vítima, Nildene Cristiane Moraes, o réu, ao cometer o crime, agiu com culpabilidade em grau elevado, uma vez que era policial militar à época dos fatos, investido de parcela de autoridade pública e merecedor de escrutínio mais rígido, segundo informativo do STF, número 835. Constato que o mesmo, nos termos do verbete da súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, não registra antecedentes criminais. É primário, haja vista a não existência de condenação transitada e julgado contra sua pessoa. Sua conduta social e personalidade não foram investigadas, pelo qual nada tenho a valorar. Os motivos do crime foram apreciados pelo Conselho de Sentença, constituindo a qualificadora do motivo torpe, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º do Código Penal Brasileiro, pelo que deixo de valorá-la, no afã de utilizá-la para qualificar o delito, evitando assim o bis in idem. As circunstâncias dos crimes foram apreciadas pelo Conselho de Sentença, constituindo a qualificadora do uso que dificultou a defesa da vítima, pelo que procederei à sua valoração em fase subsequente. As consequências do crime são neutras, uma vez que não extrapolam o resultado abarcado na tipificação penal. Entendo que o comportamento da vítima não contribuiu para o crime. Ante o exposto, atendendo às circunstâncias e à decisão do soberano tribunal do júri, condeno como condenado tenho Renato Cardoso do Carmo, qualificado nos autos em seu grau médio, qual seja a pena base de 15 anos de reclusão. Ausentes quaisquer atenuantes, verifica, entretanto, a presença de duas agravantes reconhecidas pelo Conselho de Sentença.
quais sejam o meio cruel e o uso de recurso que dificultou a defesa do ofendido, nos termos do artigo 61, inciso 2º, alíneas C e D, do Código Penal Pátrio, devendo estas atuarem como circunstâncias agravantes genéricas, segundo o entendimento jurisprudencial predominante, pelo que agrava a pena em 1/6, por 2 vezes, fixando-se em 20 anos e 5 meses de reclusão. Não havendo causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas, mantenham a pena que tornam concreta, definitiva e final em 20 anos e 5 meses de reclusão, com fulcro no artigo 121, incisos 1, 3 e 4 do Código Penal Pátrio. Quanto ao crime de homicídio qualificado, quando a vítima, Jaqueline de Moraes de Santana, o réu, ao cometer o crime, agiu com culpabilidade em grau elevado, uma vez que era policial militar à época dos fatos, investido de parcela de autoridade pública merecedor de escrutínio mais rígido, segundo informativo do STF 835, constato que o mesmo, nos termos do verbete da súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, não registra antecedentes criminais, é primário, haja vista que a não existência de condenação transitada e julgada contra a sua pessoa. A sua conduta social e personalidade não foram investigadas, pelo que nada tenham a valorar. Os motivos do crime foram apreciados pelo Conselho de Sentença, constituindo a qualificadora do motivo torpe. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal Brasileiro, pelo que deixo de valorar, no afã de utilizá-la para qualificar o delito, evitando assim o bis in idem. As circunstâncias do crime foram apreciadas pelo Conselho de Sentença, constituindo a qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, pelo qual que procederei à sua valoração em fase subsequente. As circunstâncias e as consequências do crime são neutras, uma vez que não extrapolo o resultado abarcado na tipificação. Entendo que o comportamento da vítima não contribuiu para o crime. Ante o exposto, condeno, atendendo às circunstâncias a decisão do soberano Tribunal do Júri, condeno como condenado tenho Renato Cardoso do Carmo, qualificado nos autos em seu grau médio, qual seja a pena base em 15 anos de reclusão. Ausentes quaisquer atenuantes, verifica, entretanto, a presença de 2 agravantes reconhecidas pelo Conselho de Sentença, quais sejam o meio cruel e o uso de recurso que dificultou a defesa do ofendido, previstas no artigo 61, inciso 2, alínea C e D do Código Penal Brasileiro, devendo essas atuarem como circunstâncias agravantes genéricas, segundo o entendimento jurisprudencial predominante, pelo que agrava a pena em 1/6, 2 vezes, fixando em 20 anos e 5 meses de reclusão. Não havendo causas de aumento ou diminuição de pena, pena estas será consideradas, mantenho a pena até aqui, torna concreta e definitiva, em 20 anos e 5 meses de reclusão. Com fulcro no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, 3 e 4 do Código Penal Pátrio. 4. Quanto ao crime de homicídio qualificado quando a vítima, Leonardo Serrão Costa, o réu, ao cometer o crime, agiu com culpabilidade em grau elevado, uma vez que era policial militar à época dos fatos, investido da parcela de autoridade pública, merecedor de escrutínio mais rígido, informativo do STF 835. Constato que o mesmo, nos termos do verbete da súmula 444 do STJ, não registra antecedentes criminais, é primário, haja vista a não existência de condenação transitada e julgado contra a sua pessoa. Sua conduta social e personalidade não foram investigadas, pelo que nada tenho a valorar. Os motivos do crime foram apreciados pelo Conselho de Sentença, constituindo a qualificadora do motivo torpe, prevista no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º do Código Penal Brasileiro, pelo que deixo de valorar no afã de utilizá-la para evitar o delito, evitando assim o bis in idem. As circunstâncias do crime foram apreciadas pelo Conselho de Sentença, constituindo a qualificadora de uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, pelo que procederei à sua valoração em fase subsequente. As consequências do crime são neutras, uma vez que não extrapolam o resultado abarcado na tipificação penal. Entretanto, o comportamento da vítima, Leonardo Serrão Costa, não contribuiu para o crime. Ante o exposto, atendendo às circunstâncias e à decisão do soberano Tribunal do Júri, condeno como condenado tenho Renato Cardoso do Carmo, qualificado nos autos em seu grau médio,
qual seja a pena base de 15 anos de reclusão. Ausentes quaisquer atenuantes, verifico, entretanto, a presença de duas agravantes reconhecidas pelo Conselho de Sentença, quais sejam o meio cruel e o uso de recurso que dificultou a defesa do ofendido, artigo 61, inciso 2, alíneas C e D do Código Penal Brasileiro, devendo estas atuarem como circunstâncias agravantes genéricas, segundo entendimento jurisprudencial predominante, pelo qual agravo a pena em 1/6, 2 vezes, fixando em 20 anos e 5 meses de reclusão. Não havendo causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas, mantenho a pena até aqui aplicada, razão pela qual torno-a concreta e definitiva em 20 anos e 5 meses de reclusão, com fulcro no artigo 121, inciso 1, 3 e 4 do Código Penal Brasileiro. 5. Quanto ao crime de homicídio qualificado contra a vítima, Ana Maria Moraes Sobral. O réu, ao cometer o crime, agiu com culpabilidade em grau elevado, uma vez que era policial militar à época dos fatos, investido de parcela de autoridade pública e merecedor de escrutínio mais rígido, segundo informativo do STF, número 835. Constato que o mesmo, nos termos do verbete da súmula 444 do STJ, não registra antecedentes criminais, é primário, haja vista a não existência de condenação transitada e julgado contra a sua pessoa. Sua conduta social e personalidade não foram investigadas, pelo que nada tenho a valorar. Os motivos do crime foram apreciados pelo Conselho de Sentença, constituindo a qualificadora do motivo torpe, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º do Código Penal Brasileiro, pelo que deixo de valorar, no afã de utilizar para qualificar o delito, evitando assim o bis idem, as circunstâncias do crime também foram apreciadas pelo Conselho de Sentença, constituindo qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, pelo que procederei à sua valoração em fase subsequente. As consequências do crime são neutras, uma vez que não extrapola o resultado abarcado na tipificação penal. Entendo que o comportamento da vítima não contribuiu para o crime. Ante o exposto, atendendo às circunstâncias e à decisão do soberano tribunal do júri, condeno como condenado tenho Renato Cardoso do Carmo, qualificado nos autos em seu grau médio, qual seja a pena base em 15 anos de reclusão. Ausente quaisquer atenuantes, verifica, entretanto, a presença de duas agravantes reconhecidas pelo Conselho de Sentença, qual seja o meio cruel e o uso de recurso que dificultou a defesa do ofendido. Artigo 61, inciso 2, alíneas C e D do Código Penal Brasileiro, devendo estas atuarem como circunstâncias agravantes e genéricas, segundo o entendimento jurisprudencial predominante, pelo que agrava a pena em 1/6, 2 vezes, fixando em 20 anos e 5 meses de reclusão. Não havendo causa de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas, mantenho a pena que torna o concreto definitivo em 20 anos e 5 meses de reclusão.